Glória a Deus. Convido os amados para que abram a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 7. Carta aos Romanos, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Quem encontrou, diga amém. Vou convidar a igreja para fazermos uma leitura responsiva. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e a igreja os versículos pares que estão sendo gerados aqui no telão. Amém? E diz assim a palavra de Deus: Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Ou vocês ignoram que a lei rege o homem durante o tempo em que ele vive? Por isso, se ela se casar com o outro, enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei, não se tornará adúltera se vier a se casar com outro homem. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam nos membros do nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não estivesse dito não cobice. Amém? À luz desse texto da palavra de Deus, eu quero compartilhar com os irmãos o tema Mortos para a Lei e Vivo em Cristo. Vamos contextualizar esse capítulo 7. Vamos dar uma contextualizada nesse capítulo 7, para que no capítulo 6, na verdade, até chegarmos aqui no capítulo 7, para entendermos qual a dinâmica dessa conversa de Paulo aqui com os seus ouvintes, com a igreja de Roma, e principalmente voltado para o público judeu. No capítulo 6, Deus ele nos livra do pecado, ao qual ele nos faz servos. Amém? Deus nos livra do pecado e nos faz servos. Paulo faz várias referências à lei que Deus deu a Moisés no Sinai, desde o Êxodo até Deuteronômio. Para quê? Que esse povo, na verdade, nós já falamos aqui em outras ocasiões, que até antes da lei, as pessoas tinham a lei cravada em seu coração. Portanto, todos deveriam ser indesculpáveis diante de Deus. E aí Deus, então, decide escrever essas leis nas pedras ali, ele dá essas leis para Moisés, mas não só os 10 mandamentos, como você vai dar uma caminhada entre Êxodo até o Deuteronômio, você vai encontrar ali um padrão de vida estabelecido por Deus, para que o homem, através da obediência à lei, pudesse alcançar a vida eterna. Deus deu a lei relacionada à nação, você vai encontrar ali,
a lei civil para as nações. Deus ele entregou ali também as leis do templo, onde tratava assim de todos os cerimoniais para a oferta, para o sacerdote, para o sumo sacerdote, para o povo. Então, essas leis cerimoniais que eram geridas, né, que eram pregadas, que eram ensinadas ali no templo, também foi dada nesse período. E também a lei moral. A lei moral que ele nos dá através dos 10 mandamentos. Então, ele vai falar no capítulo 3 e versículo 19, que a lei foi dada para calar a boca do homem. Está escrito: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então, a lei ela foi dada então para calar a boca do homem. E ele vai também instruir, ele também vai ensinar que nós não somos, na verdade, justificados pela lei. Não é através da lei que nos tornamos justos. A lei, ela não salva. A lei, ela não salva. Mas a lei, ela traz para nós o conhecimento do pecado. No capítulo 3 e versículo 28, Paulo ele vai ensinar que a nossa justificação é pela fé. Amém? Que a justificação é pela fé. No 4, no versículo 13, ele vai dizer que as promessas feitas a Abraão, elas não foram feitas na lei, e sim pela fé. Então, quando Deus chama Abraão, quando Deus ele tem aquela conversa com Abraão, quando Deus ele envia Abraão, ele fala que a partir de Abraão seria bendita todas as famílias da terra. E isso lhe foi imputado como justiça. Então, por quê? Porque creu Abraão nas promessas do Senhor. Então, a justificação de Abraão, ela não vem através da obediência à lei, mas pelo exercício da fé em Deus. No 4:15, ele vai falar que a lei, ela provoca a ira de Deus. Por quê? Porque nós, conhecedores, nós, sabedores, insistimos no pecado. Também a inclinação humana pelo pecado, ela é grande, né? Ela é tamanha que provoca, que causa, então, a ira em Deus. No capítulo 5, lá no versículo 20, ele veio falar que a lei veio para dar luz ao pecado, que veio descortinar o pecado, veio confrontar o homem daquilo que desagrada ao Senhor, que realmente é errar o alvo. E no capítulo 6, no 14, ele diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. No capítulo 15 diz assim, no versículo 15 do capítulo 6 diz assim: então, vamos pecar porque estamos debaixo da lei, mas da graça? Não, de maneira nenhuma. Tanto no cumprimento da lei, quanto estando debaixo da graça, nós não podemos de maneira nenhuma errar o alvo, sair dos propósitos do Senhor. Então agora, isso vai trazer um grande nó, vai trazer um grande questionamento, vai trazer um grande ponto de interrogação para os judeus. Por quê? Porque até então, eles estavam vivendo de que maneira? Tendo as suas tratativas, tendo o seu segmento, tendo a sua orientação a partir da lei. Eles deveriam cumprir a lei, entendendo que, no cumprimento da lei,
apontava para o caminho da salvação. E agora, quando Paulo começa a fazer todas essas declarações, ali no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, quando ele vai falando a respeito da justificação, que não é mais através do cumprimento da lei, mas sim agora pela fé em Cristo Jesus, eles vão questionar Paulo. Olha, que negócio é esse? Até aqui nós aprendemos que é dessa maneira, mas a partir de agora você está mostrando para nós um novo caminho. Como que se explica isso? Porque agora há um rompimento, está acontecendo agora um rompimento na trajetória, porque até então eles estavam vivendo debaixo da lei, mas agora, através da manifestação de Cristo como o único e suficiente Salvador, agora nós não mais, os judeus não mais alcançarão a salvação, não mais chegarão ao céu no cumprimento da lei, mas sim através da graça derramada por Cristo Jesus, porque Cristo ele vem e cumpre toda a lei, e através desse cumprimento da lei de Jesus, nós, pela fé, agora que Cristo ele conseguiu cumprir o propósito da lei, mediante o sacrifício de Jesus, nós somos salvos. Porque para o judeu, a lei foi dada como um caminho da salvação. Os judeus acreditavam que no cumprimento da lei, eles estavam, na verdade, trilhando o caminho para o céu. Agora eles ouvem Paulo falando que a lei ele vai suscitar a ira de Deus, que vai provocar o pecado, que a lei aumenta o pecado, ninguém é salvo pela obra da lei, e que também Abraão não foi justificado pela lei, mas sim pela fé. Então, esses seriam os questionamentos que estavam implícitos ali na carta aos Romanos. Isso trouxe para os judeus uma grande confusão nessa caminhada. Então, agora Paulo, a partir do capítulo 7, ele vai então explicar para os judeus novos convertidos como é que é agora essa vida em Cristo Jesus. Como que a partir de agora eles podem servir a Cristo, amém? E trilhar realmente o caminho da salvação. Por quê? Porque até então a lei ela se tornou algo impossível de ser praticado. Impossível de ser praticado. Nós vamos pegar um exemplo ali, né, um exemplo clássico, né, da mulher que ela foi pega no flagrante de adultério. O que aconteceu? As pessoas elas estavam todas prontas, todas preparadas para o apedrejamento. Então, a lei estava causando mais situações adversas como essa, de que, na verdade, demonstrar o amor, a misericórdia de Deus para com a criatura, né? Para conosco. E ali, então, Jesus, quando ele confronta aquela pessoa que estava para apedrejar a mulher, ele faz um questionamento. Qual de vocês, né, aquele entre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra? Isso a lei estava se tornando algo impossível. Então, o camarada, né, a gente não está escrito aqui na palavra de Deus, mas a gente pode pensar no seguinte, que havia os vigilantes de plantão, né? O camarada pegava lá a garrafinha de água dele, né? Essas garrafinhas aí que o pessoal hoje leva para a academia. Já lá no passado eles sentavam lá no alpendre da casa, né? Tomando aguinha gelada e observando aqueles que passavam. Errou, feriu a lei ali, vamos apedrejar. Errou ali, vamos apedrejar. Olha, errou ali. Então, a caminhada deles estava mais ou menos nesse sentido aí. Todo o tempo procurando imprimir, procurando fazer valer a força da lei contra as pessoas. E agora, esse negócio não estava bacana, não estava legal, o povo errou o caminho ali, e agora Deus, ele se manifesta através de Jesus para passar para esse povo a questão do amor, a questão da misericórdia,
a questão da comunhão, a questão de viver realmente em comunidade, e vai trazer uma cisão, vai trazer uma separação, um corte ali nessa caminhada espiritual. E por isso agora, Paulo ele está sendo visto como um judeu traidor, ele está sendo visto como um judeu apóstata, ele está sendo visto agora pelos judeus por alguém que está falando mal da lei, mal da circuncisão. Tem alguém agora que está falando que Jesus é maior do que Moisés. E aonde ele ia, ele estava falando mal da lei, que foi dada para os judeus como o caminho da salvação. Então agora Paulo ele está se justificando. Agora Paulo ele está tentando desvendar, tentando abrir os olhos daqueles judeus novos convertidos, assim como seus olhos eles foram abertos. Assim como um dia ele teve um encontro sobrenatural com Jesus, e a partir daquele encontro, ele conseguiu ali, ele teve uma mudança de vida, ele teve uma mudança na sua caminhada espiritual. Agora, aquele que era rigoroso na aplicação da lei, porque Paulo, como judeu, ele perseguiu a igreja de maneira ferronha mesmo. Ele tinha carta para colocar pessoas ali na prisão, ele perseguia, ele colocava em prisões, ele fazia tudo achando que era pela lei, a lei era que valia. Agora ele tem esse encontro com Jesus, ele muda a sua mentalidade, ele se converte ao cristianismo, e agora ele quer pregar essa novidade de vida, ele quer ensinar a respeito de Jesus. E isso vai trazer para ele o rótulo de traidor, apóstata, aquele que outrora pregava a respeito da lei, agora está falando mal, aquele que pregava a respeito da circuncisão, está falando mal da circuncisão, aquele que colocava Moisés como um dos baluartes ali da fé, agora está falando que Jesus é maior que Moisés, e aonde, por todo o caminho que ele está passando, ele não fala mais que o caminho da salvação passa pela lei, mas o caminho da salvação agora é ter esse encontro com Jesus. Se a justificação é pela fé, através de Jesus Cristo, por que Deus, então, deu as leis a Moisés? Esse também era o grande questionamento dos judeus. Mas se é dessa maneira, por que, então, Deus permitiu que até agora fôssemos subjugados pela lei? Então, Paulo vai responder aos judeus aqui no capítulo 7. Ele vai usar o casamento como uma analogia, como uma figura de linguagem. Olha, vocês, por exemplo, sabem a respeito da lei do casamento? Que o homem não pode deixar a sua mulher. Se há o casamento, enquanto os dois estiverem vivos, eles estão ligados pela lei do casamento. Qual é a permissividade para que haja um novo casamento? Quando uma parte morre, o viúvo ou a viúva tem a oportunidade de contrair um novo casamento. Fora disso, não existe possibilidade. Isso Paulo, então, vai usar o casamento como uma analogia, como uma figura de linguagem para explicar aos judeus essa mudança de chave, essa mudança de comportamento. E ele vai dizer que da mesma forma que morremos para o pecado, mediante a fé em Cristo, nós também morremos para a lei. Isso é necessário que haja a morte de uma parte para que haja agora uma nova aliança, um novo tratado, um novo contrato. Então, o cristão, ele não está mais debaixo de uma lei. Por quê? Ele morreu para a lei diante do corpo de Jesus Cristo. Isso Jesus Cristo, ele se manifesta
ele toma o meu, ele toma o seu lugar. É isso que Paulo agora está ensinando, mostrando aos judeus. Ele cumpre toda a lei, ele cumpre toda a lei. A gente passa ali pelo capítulo 5, quando nós estudamos que, por um homem, o pecado, ele entra no mundo, pela desobediência de um homem. O homem desobedece, ele não cumpre, na verdade, as leis do Senhor, ali no paraíso. E o que acontece? O pecado, ele entra no mundo. Amém? E quando o pecado entra no mundo, continua aí a povoação, continua gerando filhos e filhas, a terra vai sendo povoada, e é necessário que haja o quê? Um norte, é necessário que haja um encaminhamento, é necessário que haja um direcionamento, e nós chamamos isso de lei, que vai nos aproximar do Senhor. E agora, Cristo, ele se manifesta, quando a lei, ela se torna um fardo, pesado ali para a humanidade, quando a lei, ela se torna algo impossível de ser cumprido, Você já imaginou hoje, por exemplo, uma questão ali do Antigo Testamento, da lei. Se um estrupador, ele pegar a sua filha, estrupar a sua filha, você deve dar a sua filha em casamento ao estrupador. Está na lei. Você, sinceramente falando, você hoje, vamos contextualizar esse negócio. Você tem uma filha sonhada, orada, esperada, e você oferece a ela todo o seu amor, toda a sua atenção, todo o seu carinho. Você tem sonhos, você tem projetos para essa menina. E de repente ali no caminho da escola, de repente ali no caminho do trabalho, de repente ali saindo de um encontro social, ela se dá de frente com o estrupador. E aí você deve, para o cumprimento da lei, oferecer a sua filha em casamento ao estrupador. Se, mais ou menos pelo rostinho de vocês, que eu estou percebendo aqui, tem alguns dizendo o seguinte: se colocar a mão na minha filha, eu mato. Né, Andrezinho? Né, Andrezinho? Se colocar a mão na minha filha, eu mato. Então, é assim que funcionava o negócio lá atrás. Leis como essa, que era um fardo terrivelmente pesado para o homem. Então, Jesus, ele vem, ele se manifesta, ele cumpre todo o ritual da lei, da primeira à última letra. Ele não deixa nada em branco, ele não deixa nada escapar. Ele é o homem manifesto através de mulher, gerado pelo Espírito Santo, para não receber a imputação do pecado do homem. Ele é gerado pelo Espírito Santo, mas ele nasce de mulher. E agora, através da sua obediência, através do seu favor imerecido, nós somos libertos. Nós somos livres. Nós agora não precisamos mais cumprir os ritos da lei, porque todos eles foram cumpridos em Jesus. Então, Paulo, ele fala que a lei, fala da lei como se a lei fosse, para esse povo, um patrão que tivesse seus escravos, e que esses escravos te pertenciam desde o nascimento. Então, na verdade, esse povo já nascia, subjugado pela lei, desde o seu nascimento, desde a sua concepção, desde o momento em que foi dado luz, está debaixo da lei, assim como um escravo está no senhorio do seu patrão, daquele, mais ou menos você pensa no Brasil aí dos anos de 1500, os senhores de escravos,
eles tinham lá os seus escravos, e se porventura uma mulher escrava, ela desse luz a um filho, automaticamente esse filho era escravo, ele não tinha liberdade, ele se tornava um escravo já por imputação através de seus pais. E Paulo está dizendo que os judeus ali já nasceram debaixo da lei. A lei agora é o seu senhor, eles vivem tendo que cumprir todos os ritos da lei para que alcancem a salvação. Então, era muito comum naquela época que essas pessoas que já tinham nascido em regime de escravidão, nascido como escravos, permanecer a sua vida toda como escravo. Então, aí que está o grande questionamento. Se nós nascemos assim, se nós vivemos assim, o nosso antepassado viveu assim, por que essa mudança de chave agora? Por que nós temos que mudar esse negócio agora? É mais ou menos como a Gabriela, né? A Gabriela dizia, eu nasci assim, eu vivi assim, e vou morrer assim. Eu nasci Gabriela e sempre Gabriela, né? Então, o questionamento deles é esse. Como que nascemos debaixo do pecado? Como que, debaixo da lei? Como que somos regidos pela lei durante todo esse tempo e agora vai precisar de ter essa mudança de chave? Então, essa é uma figura que Paulo usou aqui para descrever o que ele quer dizer, que a nossa escravidão pela lei vai durar todo o tempo da sua vida. Nascemos debaixo do domínio da lei e morremos debaixo do domínio da lei, ou seja, o tempo todo na sua vida. Que nesse mundo você está debaixo da lei de Deus, naquilo que Deus diz. Por exemplo, os 10 mandamentos. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, e também não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo. Então, isso vale do dia em que você nasceu até o dia que você vai morrer. É isso que Deus quer que você, em todos os momentos, em todos os segundos da sua vida, esteja cumprindo para que você trilhe o caminho da salvação. Ele vai continuar dizendo ainda que não existe nenhuma pessoa, nunca existiu e nunca haverá, que nasce, que passa a sua juventude, que passa a sua meia-idade, que chega na sua velhice, que não estivesse debaixo da lei. Portanto, debaixo de condenação. Por quê? Porque a lei, ela sempre estava apontando o quê? Os defeitos, as falhas, e já caminhava para a condenação. Então, a lei, ela mantinha um rigor terrível em relação ao ser humano. Então, Paulo está dizendo que não tem a menor possibilidade deles, até então, escaparem do domínio da lei. Nascemos debaixo da lei, do jugo da lei, e vivemos, então morreremos. Enquanto estivermos vivos, a morte, olha só, enquanto estivermos vivos, a morte é a única coisa que nos liberta do domínio da letra, porque a morte vai cancelar todas as alianças. O que ele está dizendo? Analogia com o casamento. Então, dentro do casamento, para que você contraia uma nova aliança, para que você faça um novo contrato, para que você entre num novo relacionamento, é necessário que uma parte morra. Se essa parte não morrer, a parte que se enrolar dentro desse casamento se torna o quê? Adúltero. Vai ser adúltero. Então é necessário que uma parte deixe de existir para que outra realmente venha contrair aliança, que venha formar esse novo contrato. E quem é que vai morrer nessa história? Quem é que vai deixar de existir para que o plano da salvação ele continue pleno, que ele continue eficaz, que ele continue realmente salvando pessoas? Então, é isso exatamente o ponto que Paulo vai mostrar aqui. Uma analogia da mulher casada que está ligada à união matrimonial enquanto viver. Mas se o marido morrer, ela está desobrigada da lei conjugal. Então, o que é necessário?
é necessário que alguém saia de cena para que o plano da salvação ele dê continuidade. E aí, quem vai, na verdade, sair de cena? A igreja do Senhor. Amém? A igreja do Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele faz o quê? Ele inaugura a sua igreja através de quê? Da sua morte, através da sua obediência à lei. Ele cumpre todo o ritual de lei. E agora, para que nós sejamos inseridos na igreja, é necessário o quê? O que é necessário? Qual foi o simbolismo que nós tivemos aqui no domingo passado? É necessário que você morra, amém? Para o mundo e nasça uma nova criatura. É necessário que você morra para a obediência da lei e que você viva agora debaixo da graça de Cristo. Cristo nos oferece, Cristo nos outorga, Cristo nos confere salvação através da sua obediência. Então, nós precisamos o quê? Para que a Bíblia está dizendo o seguinte: a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Então, nós não podemos estar debaixo da graça e, ao mesmo tempo, debaixo da lei. Ou nós caminhamos por um segmento, ou por um outro segmento. E a igreja, ela entende que nós precisamos o quê? Morrer para o mundo, morrer para essa vida de sacrifício e contrair, entender, receber essa liberdade em Cristo Jesus, através da sua morte e de seu sacrifício. Então, quando eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu estou fazendo o quê? Eu estou renunciando absolutamente toda e qualquer possibilidade de eu alcançar a minha salvação. Eu estou entendendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. É o único e vivo caminho, é Jesus. Então agora, eu morro para o mundo, eu morro para as minhas paixões, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou viver em novidade de vida. Agora, quem me leva para o céu, quem me dá a salvação, quem me faz cidadão dos céus, quem escreve meu nome no livro da vida, é o Senhor Jesus, através da sua graça, através do seu favor imerecido, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, assim como aplicado na analogia, que uma parte tem que morrer, a princípio, para recebermos vida, para sermos inseridos no contexto de salvação, para recebermos a vida eterna, agora nós não precisamos mais cumprir o ritual da lei. Nós não precisamos mais obedecer ou fazer ou oferecer o sacrifício como ali no Antigo Testamento. Levar lá o sacrifício ao sacerdote, e somente o sacerdote ele tinha o poder de chegar lá e nos representar diante de Deus, o sumo sacerdote lá no Santo dos Santos, mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele faz com que o véu do templo ele se rasgue do alto a baixo, e que agora nós não precisamos de um sumo sacerdote que não seja o próprio Senhor Jesus. É Ele que nos representa, é Ele que é o Cordeiro, e Ele que ao mesmo tempo é o nosso sumo sacerdote, é Ele que nos representa diante do céu. Quando o inimigo ele vier com uma acusação, com a cédula de acusação, dizendo: olha, esse daqui é o seu filho amado, esse daqui é o tal, mas olha aqui a relação de pecados que ele tem cometido. E aí, o próprio Senhor Jesus, que também é o nosso advogado, ele vai aniquilar essa cédula de acusação. Ele vai falar que ela não exista mais contra a sua vida. Por quê? O preço já foi pago. Por quê? Porque a lei ela já foi cumprida. Agora nós não precisamos mais do cumprimento da lei, mas sim
exercermos uma fé em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Jesus Cristo é o único. Mas e agora? Nós vamos viver vamos viver aí atrapalhados, vamos fazer o que nós queremos? Não, negativo. Negativo. Nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e de prática, e nós precisamos aplicar nas nossas vidas aqueles textos que são doutrinários, aqueles textos que são que dão para nós o sentido, os textos que dão para nós o norte, o texto que aponta para nós a vida eterna e a salvação. Mas esse culto, essa liturgia sacrificial já ficou lá para o passado, já ficou lá até quando Cristo ele se manifestou e se colocou no meu lugar e no seu lugar, quando ele então pagou o preço. Agora, como diz lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz assim, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, vocês estavam mortos. Então, qual é a maneira agora de eu ter ingresso na igreja do Senhor? Qual é a maneira agora de eu ter a possibilidade de ter meu nome escrito no livro da vida? Qual é a possibilidade que eu tenho agora para sermos cidadãos dos céus? Simplesmente, não pelo cumprimento da lei, não é a lei que me justifica. Quem me torna justo é o sangue de Jesus. Quem me redime é o sangue de Jesus. Quem me justifica é o sangue de Jesus. Então, mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Então, a Bíblia diz aqui que para essa nova aliança acontecer, para que tenhamos o nosso nome, uma parte, tem que morrer para que não cause o quê? O adultério. Você está jogando nos dois times, você vive debaixo da lei, mas você também vive debaixo da graça. Você ainda oferece sacrifícios de sangue. Você ainda cumpre os rituais litúrgicos lá do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo você está debaixo da graça. Que negócio é esse? Não. Agora nós vivemos debaixo da graça. Pela graça sois? Pela graça sois? Isso não vem? É um dom gratuito. Ele toma o meu lugar, ele toma o seu lugar. E ele nos faz cidadãos dos céus. Através dos rituais litúrgicos da lei? Claro que não. A lei, ela morre para que a graça, ela tenha vida na minha vida e também na sua vida. Então, ainda no versículo 2 diz assim, do capítulo 1, do capítulo 2 de Efésios, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Paulo está dizendo o seguinte, talvez para vocês sejam muito complicados, porque no passado, lá nos tempos que Paulo está pregando aqui, havia uma situação bastante interessante. Escravos nasciam dentro ali das fazendas, eles tinham os seus senhores, mas são pessoas que já nasceram dentro daquele contexto. O pai, a mãe eram os escravos, eles nasceram ali, e com o tempo eles foram pegando, hoje é difícil, se o senhor ele recebe um lote de escravos, para que eles vieram aqui? Para trabalhar, são escravos. Então o escravo tinha que ir para onde? Para a senzala. O escravo tinha que fazer trabalhar duro, escravo tinha que ser tratado de que maneira? Chicoteados. Então o rigor para o escravo, ele era muito severo. Mas os filhos dos escravos, o que acontecia? Que neném bonitinho, olha, ele já bate palminha, olha, aprendeu a assoviar, está matando passarinho. Aí começava a pegar a afetividade com o seu senhor. Mas chegava um momento da vida da família que o senhor dos escravos, ele dizia, olha, você está livre, você pode ir embora, você pode viver a sua vida normal. Furava ali a orelha deles, que era o sinal do escravo livre, porém,
Porém, aqueles que nasceram no contexto de escravidão, que não vieram carregados, que não vieram comprados, que não foram açoitados, que não foram maltratados, eles tinham afinidade, não queriam ir embora. Não, eu quero ficar aqui, eu quero viver debaixo do jugo do meu Senhor, porque, embora ele seja severo, mas ele é muito bom, né? Ele é muito bom, não quero essa liberdade. Agora, o que Cristo vem, o que ele faz? Ele chega ali na fazenda do Senhor, e ele fala assim: quanto custa cada escravo desse daí? O cara fala: ah, mas é um valor muito alto, ninguém pode pagar. Mas qual é o valor por cada escravo aí? Põe preço. E aí, ele vem com o seu sangue, ele paga o preço, um preço muito alto, o preço de cruz, o preço de morte, para que tenhamos liberdade, para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas é necessário que, através dessa aliança, desse contrato, desse compromisso que nós temos com o Senhor, não ficarmos cocheando entre dois pensamentos. Olha, eu fiz o meu pacto, eu fiz a minha decisão ao lado de Jesus, mas o mundo é gostosinho. O mundo é inebriante, o mundo é cheio de luzes, o mundo é uma coisa assim maravilhosa que me faz bem. Eu posso muito bem ter um pé no mundo e o outro pé dentro da igreja. Ou eu posso ainda continuar com os rituais, com a liturgia lá do Antigo Testamento, mas também ser da igreja de Cristo. Mas o que Paulo está falando para os judeus aqui, nesse capítulo 7, ele está dizendo assim: é necessário que uma parte tem que morrer, não existe, porque se você continuar pecando e querendo andar com Jesus, isso é um adultério espiritual. Se você quer viver uma outra religiosidade e viver debaixo da graça, isso também é um adultério espiritual. Você precisa matar uma parte desse negócio e ter vida em abundante na presença do Senhor. É exatamente isso. Então, se eu quero uma vida de qualidade na presença do Senhor, se eu quero uma vida de resposta de oração, se eu quero realmente uma vida transformada, se eu quero viver em novidade de vida, se eu quero realmente que o Senhor Jesus seja o meu Senhor, seja o meu patrão, eu preciso romper, eu preciso quebrar as alianças, eu preciso quebrar os contratos que ao entorno estão. É isso que Paulo está dizendo. Outrora eu era perseguidor, outrora eu era um fariseu ali, ferrenho, mas eu corria atrás das pessoas, eu colocava em prisão, eu decretava morte, mas está tudo errado esse negócio, está tudo errado, isso não vai me levar para o céu, isso não vai me dar galardões lá nas mansões celestiais. Eu preciso mudar de atitude, eu preciso mudar o caminho, eu preciso mudar o comportamento, eu preciso viver em novidade de vida. E é isso que eu estou experimentando agora. Eu estou experimentando agora essa vida nova com Jesus. Eu estou experimentando essa transformação em Jesus. Eu estou experimentando agora algo sobrenatural que só Jesus ele pode me oferecer. Então, para isso eu tive que ter uma atitude. Para isso eu precisei tomar uma decisão. Para isso eu precisei quebrar as cadeias, os contratos com o mundo, com liturgias, com religiosidade e segui-lo de maneira plena. Agora, Jesus, ele é suficiente para a minha vida. Jesus, ele é suficiente. Não embaraçado com o pecado. Não embaraçado, eu preciso estar liberto de toda forma de pecado. E Paulo vai falar: olha, esse negócio é terrivelmente difícil de ser cumprido. Você sabe por quê? Porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Eu não consigo fazer o bem. Mas o mal, a toda hora estou fazendo mal. Por quê? Porque há uma briga, um embate entre a carne e o espírito. É mais ou menos o seguinte: você tem dois pitbull, um branco e um preto. Você pega lá o branco e alimenta ele bem, dá ração, dá carne de primeira para ele, dá água no horário certinho, leva ele para dar uma volta na pracinha, pá. E o pretinho você deixa amarrado lá, deixa amarrado. Não dá comida, não deixa tomar um sol. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficando
nanico, ele vai perdendo a força, ele não se desenvolve. De repente ele vai pegar uma doença e de repente ele vai morrer. Por quê? Porque você não nutriu, porque você não cuidou, porque você não deu atenção. E assim é a nossa caminhada espiritual com Cristo Jesus. Quando você quer fazer a vontade da sua carne, quando você está olhando para o mundo, quando você é o centro da vontade, quando você olha só para o seu umbigo, quando você é egocentrista, quando você pensa única e exclusivamente em você, você está nutrindo quem? Aquele cachorrinho, né, que está amarrado ali, ó, está terrivelmente se destruindo, perdendo força, perdendo absolutamente tudo. Por quê? Porque não está agradando o seu comportamento ao Senhor. Mas quando você vive uma vida de retidão na presença do Senhor, e aí tem gente que fala assim: ah, mas eu pequei. Pecou? Pede perdão para o Senhor. Ah, mas eu tenho vontade de pecar. Ora para Deus tirar esses pensamentos terríveis da sua cabeça. Ah, mas vida com Cristo. Vida com Cristo. Você pode até irar, mas não peque, em nome de Jesus. Você é fraco para os pecados que vêm contra você, mas pensa que não existe absolutamente nada, nada pode ser comparado com a glória daquilo que ainda está por vir. Não existe absolutamente nada. Não existe homem bonito, mulher bonita, porque homem bonito e mulher bonita tem prazo de validade. Amém? Tem prazo de validade, né? Eu, quando eu era novo, meus cabelos eram voaçados assim, eu jogava para o lado, né? Olha hoje, né? As pessoas olhavam para mim, ó, o playboy está passando, porque o cabelo, ó, hoje eu passo e falam, ó, o careca passando. É assim que funciona o negócio, né? Aí vai crescendo para a direita, vai crescendo para a esquerda, vai crescendo para trás, vai crescendo para frente. Não é verdade? Aí vai chegando umas ruguinhas aqui, outras ali. E onde está? Qual é o favor da sua beleza? Ah, o dinheiro pode muito, né? O que o dinheiro pode lá no Rio Grande do Sul hoje? O que pode? A água está arrastando, absolutamente tudo, destruindo tudo, passando por cima de preto, de branco, de crianças, de adultos, de idosos, carros do ano, carros antigos, animais, tudo sendo arrastado, devastado pela força da água. E agora eu pergunto, o que vale o seu dinheiro, meu irmão? O que vale a sua posse? O que vale os seus bens? 2 dias de chuva foram suficientes para arrasar, para acabar com absolutamente tudo que você teve 50 anos para juntar. Porque está escrito que os tesouros terreais, a traça e a ferrugem pode consumir. Mas ali, os tesouros celestiais, eles são intocáveis. Eles são permanentes para toda a eternidade. Agora, eu vou trocar algo que ainda está por vir. Andar em ruas como ruas de ouro, de cidades edificadas com pedras preciosas, um lugar onde reinará a paz, um lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, não haverá dor, não haverá o luto, por algo passageiro, aqui que não vale a pena, negativo. Eu vou morrer para o mundo e vou seguir a Jesus. Porque vale a pena seguir a Jesus. Porque os caminhos do Senhor Jesus são caminhos eternos. São caminhos que não se troca por absolutamente nada. É um caminho impagável. Por quê? Porque Ele já pagou o preço. Ele já tomou o meu lugar. Ele já me justificou diante do Pai. Ele já me redimiu diante do Pai. Ele já me tornou uma nova criatura diante do Pai. Agora o meu contrato é com Ele. Não pode entrar mais nada. Se entrar alguma coisa nesse contrato aqui, é adultério, como diz a palavra. É adúltero. Não. Quero uma vida santa diante do Senhor, porque realmente vale a pena. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém? Eu vou convidar aqui à frente o Ministério de Louvor e os irmãos que vão ajudar na partilha da ceia do Senhor.
Enquanto eles vêm, eu vou pedir para que você abaixe a sua cabeça. Vamos falar com o Pai. Senhor, te louvamos, bendizemos o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que continue a falar aos nossos corações, através de louvores, através de tudo aquilo que vamos ainda oferecer ao Senhor como sacrifício vivo. Que o Senhor aceite no trono da graça, Pai, em nome de Jesus. E que possamos gozar, viver essa liberdade proposta pelo Senhor. Porque sua palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E queremos, ó Deus, gozar dessa liberdade em Cristo Jesus. Oro em nome de Jesus. Amém.